Robert era um garoto de 9 anos dividido entre dois mundos. Um mundo era representado por seu próprio pai, um homem muito educado que valorizava o sucesso acadêmico e uma carreira segura. O outro mundo era personificado pelo pai de Mike, um empresário que se fez sozinho e entendia o poder do dinheiro e do empreendedorismo. O pai de Robert, um professor com doutorado, enfatizava sempre a importância de obter uma boa educação, tirar notas altas e encontrar um emprego estável com benefícios. Robert ouvia isso com tanta frequência que se tornou um mantra. Estude muito, arrume um bom emprego e você estará bem. Por outro lado, o pai de Mike oferecia uma perspectiva diferente, uma que desafiava tudo o que Robert havia aprendido. O pai de Mike, que nem sequer havia terminado o ensino médio, via o dinheiro como uma ferramenta, um meio de criar oportunidades e construir riqueza. Ele não via o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como uma força que poderia ser aproveitada. Os conselhos conflitantes deixaram Robert confuso e incerto. Ele amava e respeitava ambos os homens. Seu próprio pai era gentil, inteligente e profundamente comprometido em servir sua comunidade. O pai de Mike era carismático, confiante e oferecia um vislumbre tentador de um mundo de liberdade financeira. Robert lutava para conciliar os dois pontos de vista opostos. Ele observava o quão duro seu pai trabalhava, o quão estressado ele parecia com o dinheiro e o quão preso ele estava ao seu emprego. O pai de Mike, por outro lado, parecia ter mais controle sobre seu tempo e seus recursos. Um dia, Robert tomou uma decisão crucial. Ele se aproximou do pai de Mike e perguntou se ele o ensinaria sobre dinheiro. O pai de Mike concordou, mas com uma condição. Robert teria que trabalhar para ele, mas seu salário inicial seria mínimo. "O ponto não é o dinheiro", explicou o pai de Mike. "São as lições que você aprenderá." Robert começou a trabalhar no armazém do pai de Mike, realizando tarefas comuns como varrer o chão e estocar prateleiras. Inicialmente, ele se sentiu frustrado e até ressentido. O trabalho era tedioso e o salário baixo parecia um insulto. Mais de uma vez, Robert pensou em desistir, mas ele sabia que estava ali por um motivo. Ele estava ali para observar, para ouvir e para aprender os segredos da riqueza. Enquanto Robert trabalhava, ele começou a notar diferenças sutis entre a maneira como seu pai e o pai de Mike abordavam o dinheiro. Ele ouvia seu pai dizer coisas como: "Eu não posso pagar isso", enquanto o pai de Mike dizia: "Como posso pagar isso?" Um pai era fixo em questões de dinheiro, o outro flexível e criativo. Ele percebeu que seu pai não conseguia falar de dinheiro de maneira relaxada. Seu pai era muito sério sobre isso. Ele viu como seu pai se concentrava em economizar dinheiro, enquanto o pai de Mike estava constantemente procurando novas maneiras de investir e gerar mais renda. O pai de Robert acreditava em jogar pela estabilidade, enquanto o pai de Mike estava disposto a correr riscos calculados. Com o tempo, Robert notou uma mudança gradual em sua própria perspectiva. Ele começou a entender os conceitos de ativos e passivos, de criar valor e de usar o dinheiro para ganhar mais dinheiro. Ele viu como o pai de Mike capacitava as pessoas e criava oportunidades para elas, enquanto seu próprio pai, apesar de suas boas intenções, muitas vezes parecia preso em um ciclo de insegurança financeira. A jornada de Robert estava apenas começando. Ele ainda tinha muito a aprender, mas havia dado o primeiro passo em direção a um tipo diferente de vida, uma vida onde o dinheiro era uma ferramenta para a liberdade em vez de uma fonte de estresse. Ele tinha que escolher se abraçaria o caminho seguro e tradicional traçado por seu pai ou o caminho para a independência financeira sugerido pelo pai rico de Mike. Robert estava determinado a encontrar o caminho que melhor o servisse. Robert, agora com o olhar fixo no horizonte, compreendia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Aqueles primeiros dias no armazém, varrendo o chão e ouvindo as conversas, foram apenas o prólogo para uma educação financeira que a escola jamais poderia oferecer. O pai de Mike, com sua sabedoria prática e desprendimento, havia acendido uma chama em Robert.
uma sede por conhecimento que o impulsionaria a desvendar os mistérios do dinheiro. Robert acabou de adotar um pai rico que o faria mudar de paradigma para sempre.